Vamos lá, pessoal, estamos ao vivo aqui no Insta. Pessoal, é o seguinte, tava gravando aqui uns vídeos e resolvi fazer uma live aqui para vocês para falar um pouco de alguns dos temas dos vídeos que eu tô gravando, que é sobre vendas online, né, sobre como vender na internet, enfim, e como ter mais persuasão, como usar ferramentas, como realmente utilizar a internet de uma maneira mais efetiva para você fazer vendas. Então, falando um pouco sobre esses conteúdos, eu vou publicar nos próximos dias aí. São conteúdos muito bons, são conteúdos que eu foquei aqui para gerar muito valor, né? Mas só para vocês entenderem, eu quero falar aqui um pouco sobre conteúdo específico. Eu estou falando de que eu gravei conteúdos e vou falar aqui sobre conteúdo e o que conteúdo tem a ver com venda, tá? Então, para você que quer vender pela internet, para você que quer criar autoridade, quer vender produto, serviço, quer recrutar, quer fazer qualquer coisa na internet, você tem que saber vender. E para saber vender, você tem duas maneiras. Ou você vende da maneira difícil, ou você vende da maneira fácil, né? Então, qual que é a maneira difícil? A maneira difícil é a maneira que a maioria das pessoas fazem, porque elas não têm outra alternativa, né? Elas não têm um avião que possa ajudar elas a ir a 300 km por hora, 500 km por hora, 1000 km por hora, né? Elas talvez estão indo a pé. E aí ir a pé é a maneira difícil. Qual que é a maneira difícil? A maneira difícil é vender offline, vender na rua. A maneira difícil é vender 1 a 1, né? A maneira difícil é vender aqui na internet mesmo, você trabalhar aí 1 a 1 na internet. É a maneira que eu recomendo as pessoas começarem, inclusive, mas é a maneira que é mais difícil, né? Então, por quê? Porque não tem nada que vai ajudar você a ter mais contatos, né? Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com vendas, eu tinha 17 anos de idade, foi meu primeiro emprego. E o meu primeiro emprego eu saía vendendo produto na rua, né? Eu aprendi a vender assim. Na verdade, eu aprendi antes com a minha mãe, porque quando eu era pequeno, minha mãe vendia um monte de coisa, eu aprendi com ela. Mas o meu primeiro emprego eu saía vendendo um monte de coisa na rua. O que aconteceu? Eu lembro que tinha um grupo de 40 pessoas, 40 vendedores, né? Que saía vendendo produto na rua. Porém, desses 40 vendedores, em todos os meses eu ficava em segundo lugar, eu era o mais novo, né? O resto era tudo 30 anos, 40, 50 anos ali, e eu sempre segundo lugar. E aí eu fui tentar analisar, né? Por que eu fico em segundo lugar? Sendo que eu tô trabalhando pra caramba, tô fazendo meu máximo e tal. E aí eu analisei e eu vi que o seguinte, que o cara que ficou em primeiro lugar, na verdade a minha pergunta na época foi: o que eu tenho que fazer? O que eu não estou fazendo para ficar em primeiro lugar? E aí a resposta era vender mais, né? Então eu fui olhar o que o cara do primeiro lugar fazia, né? E o cara do primeiro lugar, ele era o único cara que tinha moto, porque o resto andava a pé, era roteiro de rua, né? Então era rua, o negócio era trash, era tipo, a gente andava uns 15 km por dia no mínimo. E aí, gente, só para vocês entenderem por que eu tô falando isso, ele tinha uma moto. Então, enquanto eu ia em um cliente, ele ia em 4, 5 clientes. E não é que ele era muito melhor, é porque ele tinha a ferramenta certa para conseguir alavancar, para conseguir vender mais, né? E é assim que funciona na internet também. Então tem a maneira fácil e a maneira difícil, né? Só que a maneira difícil é a pé lá. A maneira difícil é a maneira mais acessível, é a maneira que você não precisa gastar dinheiro, investir, gastar com anúncios, você não precisa fazer muita coisa, você só precisa executar e querer tomar decisão, né? Então essa é a maneira difícil. Depois eu falo muito mais dessa maneira difícil, que é a maneira mais acessível, né? Mas eu quero falar um pouco da maneira fácil, que eu acredito que você que está aqui quer aprender mais sobre a maneira fácil, né? E a maneira fácil, pessoal, eu vou depois subir esse vídeo lá no YouTube também. A maneira fácil é através de conquista, né? É um jogo de conquista. Conquista como se fosse de relacionamento mesmo. A venda é uma conquista. Só que para você conquistar alguém na internet, a maneira mais fácil de você seduzir alguém, de você conquistar alguém, é através de conteúdo. É através de conhecimento. Porque o conhecimento ele hipnotiza, o conhecimento ele seduz, o conhecimento atrai.
Então, se você dedica a sua vida, dedica um tempo, dedica para aprender, para melhorar o seu conteúdo, para criar conteúdo de fato para sua audiência, e eu nos vídeos que eu fiz aqui hoje, mais cedo de conteúdo, eu falei disso, eram esses temas de conteúdo, de audiência e tal, de ideia, enfim. Se você dedicar um tempo para criar conteúdo para sua audiência, você vai conseguir ter muito resultado de uma maneira extremamente mais fácil do que da maneira ali 1 a 1, do que falar com as pessoas ali na rua, como a ideia que eu falei do meu primeiro emprego. Então, você produzir conteúdo é o primeiro pilar, né? E quando você produz conteúdo interessante, imagina, você está num nicho específico e aí você começa a dar dicas importantes, conteúdos interessantes que ajudam a pessoa. Não é conteúdo para vender no final, não é conteúdo para falar assim para a pessoa te curtir, te comentar. Não, é você dar conteúdo de fato sem pedir nada em troca, né? E Eric, mas o que eu ganho de fato em troca? Aí que tá. Quando você faz isso, você cria uma dívida mental na pessoa, né? Por quê? Porque o universo ele funciona por equilíbrio, né? Na constelação familiar, lá na constelação sistêmica, fala isso. Ordem, pertencimento e equilíbrio é um dos princípios, né? São os 3 princípios. O universo ele trabalha com equilíbrio. Então, quando eu dou conteúdo para você, quando eu faço mais, quando eu abro um curso gratuito, quando eu faço qualquer coisa a mais para a pessoa, quando eu ajudo alguém, eu crio uma dívida interna na pessoa. E aí acaba que essa pessoa começa a ficar aqui. Então, ela se sente obrigada a equilibrar essa relação, a equilibrar alguma ali. E aí, como que ela vai equilibrar? Compartilhando ou começando a te seguir, começando a engajar com você, né? Então essa é uma maneira, tá? E aí, não é só isso, né? Porque só isso já era muito, mas não é só isso. A grande sacada de produção de conteúdo, e é por isso que muita gente de marketing digital fala, produz conteúdo, eu falo nos meus stories aqui todo dia, produz conteúdo. A grande sacada de produção de conteúdo é a seguinte: além dessa sedução, além do conhecimento seduzir, além de você agregar valor, além de você criar uma dívida interna na pessoa ali, a pessoa ela quer retribuir de alguma maneira, né? Você também consegue, através de ferramentas específicas, por exemplo, através de anúncios, através no Facebook Ads, lá no gerenciador de anúncios do Face, que é onde você faz o anúncio no Facebook, no Instagram, você consegue criar um público, né? E identificar todo mundo que assistiu o seu vídeo. Então, se você faz 10 conteúdos, você consegue fazer um público que assistiu esses conteúdos. E quando você faz um público que assistiu esses conteúdos, a sua chance de assertividade ela é muito alta, com o menor esforço possível. Porque essa galera já esteve em contato com você. Então uma coisa é eu falar com todo mundo, eu dar um tiro de alerta, falar com 100 milhões de pessoas no Brasil que tem Facebook, tem Instagram, ou mais na verdade, mas eu acho que tem uns 130 milhões ou mais, se brincar. Uma coisa é eu fazer isso, um anúncio para todo mundo. Outra coisa é eu fazer um anúncio de um vídeo, faço um vídeo top de conteúdo massa, faço um anúncio de um vídeo e jogo isso para a audiência, né? E aí eu deixo o Facebook ali mostrar para a galera e no médio prazo eu vou ter uma galera ali interessada que assistiu 50% do vídeo, 95% do vídeo, 75% do vídeo. O que é mais fácil? Eu anunciar um produto, um serviço, o que eu quiser anunciar ali, querer vender ali, né? O que é mais fácil? Eu vender para uma pessoa que assistiu 95% dos meus vídeos, ou eu vender para uma pessoa que não assistiu nada, que só começou a assistir 10 segundos do vídeo e foi embora, ou que nem assistiu, ou que nem me conhece. Com certeza vender para quem já interagiu comigo, quem já teve contato com aquele conteúdo. Por quê? Lembra da dívida interna? Eu não falei para ela comprar nada, mas ela assistiu o meu conteúdo. E quanto mais conteúdo ela produziu, ela assistiu, quanto mais conteúdo seu ela assistiu, mais fiel a você ela fica, mais grata a você ela fica. E aí o que acontece? Quando você faz um anúncio para essa pessoa, a chance dela comprar é muito maior. Isso é a famosa criação de autoridade, que eu sempre falo. Tá? Então, esse é um pouco, né, disso. Então, resolvi fazer essa live aqui para
falar um pouquinho disso, né? Já que eu tava fazendo alguns conteúdos aqui bem top, bem aprofundados, depois eu vou compartilhando com vocês. Conteúdos bons, tipo, tô gravando aqui, tô separando um tempo grande, né, para criar conteúdo aprofundado para vocês, principalmente lá pro canal do YouTube. Então, enfim, né? E aqui eu quero aí resolvi fazer essa live para falar um pouco, para discorrer um pouco sobre isso, sobre conteúdo, sobre a forma de venda mais fácil. Não é que as outras formas não funcionem, tudo funciona na internet, você tem que testar, né? Mas venda com conteúdo é mais fácil, tá? Então, se você aí é profissional liberal, autônomo, empreendedor, sei lá, você vende alguma coisa aí, vendedor, vende alguma coisa ou quer algum objetivo ali com a internet, quer fazer a internet te dar dinheiro de alguma maneira, essa que é a dica que eu recomendo, que eu uso em todo tipo de campanha aqui praticamente. E, gente, o negócio bomba, tá? O negócio bomba. Então é isso. Se você gostou, comenta aqui depois, compartilha esse vídeo de conteúdo e vamos pra cima. Nos vemos em breve no Instagram e lá no YouTube também. Até mais.